Troca. Quando se deixa invadir por emoções e pensamentos desarmoniosos, você está se destruindo. Por que odiar ou ter raiva de alguém? Ame seus inimigos. Por que arder no calor da ira? Se ficar com raiva, trate de superar esse estado imediatamente. Saia para uma caminhada, conte até 10 ou 15, ou desvie a mente para algo agradável. Abandone o desejo de represália. Quando você se encoleriza, o cérebro se superaquece, o coração tem problemas com as válvulas, todo o seu corpo se desvitaliza. Irradie paz e bondade, pois essa é a natureza da imagem de Deus dentro de você, sua verdadeira natureza. Então ninguém poderá perturbá-lo. Sempre que sentir ciúmes, você é cúmplice da ilusão cósmica de Satã. Sempre que estiver com raiva, é Satã quem o guia. Cada vez que é voz do ciúme, do temor ou de ira falar, lembre-se de que essa não é a sua voz. Ordene que ela se vá, mas você não será capaz de expulsar esse mal, por mais que tente, enquanto abrigar em sua mente esses sentimentos negativos. Erradique de dentro de você o ciúme, o temor e a ira, de modo que, quando um impulso maligno lhe mandar odiar ou ferir, uma outra voz interna mais forte lhe diga, ame e perdoe. Escute essa voz. O ciúme provém de um complexo de inferioridade e se expressa por meio da suspeita e do medo. Significa que a pessoa tem medo de não poder se manter no seu relacionamento com os outros, seja ele conjugal, filial ou social. Se sentir motivo para ter ciúme de alguém, por exemplo, se teme que a pessoa amada transfira sua atenção ao trem, primeiro empenhe-se em compreender se lhe falta alguma coisa interiormente. Aprimore-se. Desenvolva-se. A única maneira de conservar o afeto ou o respeito de outra pessoa é aplicar a lei do amor e merecer o reconhecimento dela mediante o autoaprimoramento. A satisfação resulta do aperfeiçoamento constante de si, de modo que, ao invés de ter que procurar os outros, eles é que o procurarão. Mesmo enquanto se empenhe em melhorar, aprenda a ser ímpar, confiante em suas próprias virtudes e em seu próprio valor. Se quer que os outros creiam em você, lembre-se, não são apenas as suas palavras que produzem efeito, mas sim o que você é e o que você sente interiormente, o que está em sua alma. Procure ser sempre um anjo no seu interior, não importa como os outros ajam. Seja sincero, gentil, afetuoso e compreensivo. Quando alguém se aproximar de você com raiva, mantenha o autocontrole. Não vou me exaltar. Continuarei expressando a calma até que os sentimentos dessa pessoa mudem. Quando um ente querido testa nossa paciência além dos limites, devemos nos retirar para um lugar quieto, trancar a porta, praticar alguns exercícios físicos e relaxar da seguinte maneira: sente-se numa cadeira firme, com a coluna vertebral ereta. Lentamente, inspire e expire 12 vezes. Então afirme, profunda e mentalmente, 10 vezes ou mais: Pai, Tu és harmonia. Que eu reflita a Tua harmonia. Harmoniza esse meu ente querido atacado pelo erro. A pessoa deve afirmar isso até sentir, por meio da profunda sensação de paz e tranquila confiança que vai descendo sobre ela, que Deus ouviu e que lhe respondeu. Não são perigosos os seus ensinamentos sobre como controlar as emoções? Perguntou um estudante. Muitos psicólogos dizem que a supressão provoca desajustes mentais e até mesmo doenças físicas. Paramahansa Yogananda respondeu. A supressão é prejudicial, isto é, nutrir o pensamento de que você quer algo sem contudo fazer alguma coisa construtiva para obtê-lo. O autocontrole é benéfico, isto é, substituir pacientemente os pensamentos errados pelos corretos, transformando as ações reprováveis em ações úteis. Aqueles que permanecem no mal prejudicam a si mesmos. As pessoas que preenchem sua mente com sabedoria e sua vida com atividades construtivas evitam muitos sofrimentos ignóbeis para si próprias. A ira brota apenas de desejos contrariados, dizia Sri Yukteswar. Não espero coisa alguma dos outros, portanto, suas ações não podem estar em oposição aos meus desejos. Se alguém o magoar profundamente, você guardará lembrança disso. Entretanto, em vez de se concentrar nesse acontecimento, você deveria pensar em todas as coisas boas relativas à pessoa que o magoou e em tudo de bom que você teve na vida. Não ligue para os insultos que recebe. Concentre-se em tentar contemplar Deus no seu inimigo, pois, agindo assim, você se livra do maléfico desejo de vingança que destrói a sua paz mental.
plantando rancor sobre rancor, ou dando ódio em troca do ódio recebido, não só você aumenta a hostilidade do inimigo a você, mas se envenena física e emocionalmente com sua própria peçonha. Alimente apenas amor pelos outros em seu coração. Quanto mais você vir o bem neles, tanto mais estabelecerá o bem em si mesmo. Mantenha a consciência do bem. A maneira de tornar boas as pessoas é reconhecer o bem nelas. Não as critique. Permaneça calmo, sereno, sempre dono de si. Verá então como é fácil conviver bem com os outros. Limpe sua mente de toda crítica adversa aos outros. Use um olhar ou uma sugestão para corrigir carinhosamente uma pessoa receptiva, mas não force a correção e não continue mantendo pensamentos críticos, embora permaneça em silêncio. Pensamentos podem às vezes ser mais eficazes do que palavras. A mente humana é a mais poderosa estação transmissora que existe. Se você irradiar constantemente pensamentos positivos com amor, esses pensamentos terão efeitos sobre os outros. Da mesma forma, se você irradia ciúme ou ódio, os outros recebem esses pensamentos e respondem de maneira correspondente. Peça a Deus para que o poder dele sustente seus esforços. Se, por exemplo, o marido está se afastando, a esposa deveria orar a Deus: Senhor, ajuda-me a ajudar meu marido. Retira do meu coração qualquer traço de ciúme e de ressentimento. Eu oro apenas para que ele compreenda seu erro e mude. Senhor, fica com ele, e abençoa-me para que eu faça a minha parte. Se a sua comunhão com Deus for profunda, você verá essa pessoa mudar. É fácil revidar, mas oferecer amor é a melhor maneira de tentar desarmar quem o persegue. Mesmo se não funcionar na hora, ele jamais poderá se esquecer de que, quando lhe deu um tapa, você deu amor em troca. Esse amor tem de ser sincero. Quando vem do coração, o amor é mágico. Não espere resultados. Mesmo que seu amor seja desprezado, não dê atenção. Dê amor e esqueça. Nada espere, então você verá o resultado mágico. Perdão. O Deus de algumas escrituras é vingativo e sempre pronto a nos punir. Mas Jesus nos mostrou a verdadeira natureza de Deus. Ele não destruiu seus inimigos com 12 legiões de anjos, mas, em vez disso, superou o mal com o poder do amor divino. Sua ação demonstrou o supremo amor de Deus e o comportamento dos que são unos com ele. Deve-se perdoar, qualquer que seja a ofensa, diz uma barata. Foi dito que a continuidade da espécie se deve à capacidade que o homem tem de perdoar. Perdão é santidade. Graças ao perdão, o universo se mantém coeso. O perdão é o poder do poderoso. O perdão é sacrifício. O perdão é a quietude da mente. O perdão e a gentileza são as qualidades de quem tem autodomínio. Eles representam a virtude eterna. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe hei de perdoar? Até 7. Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Orei profundamente para compreender esse conselho intransigente. Senhor, protestei, é isso possível? Quando a voz divina finalmente respondeu, trouxe, numa torrente de luz, uma renovação de humildade: Quantas vezes por dia, ó homem, eu perdoo a cada um de vocês? Assim como Deus está constantemente nos perdoando, mesmo conhecendo todos os nossos maus pensamentos, aqueles que se encontram em total sintonia com Ele sentem naturalmente o mesmo amor. Em seu coração precisa brotar uma simpatia que aplaca todas as dores dos corações alheios, aquela mesma simpatia que possibilitou a Jesus dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Seu imenso amor abrangia tudo. Ele poderia ter destruído seus inimigos com um olhar. Entretanto, assim como Deus está nos perdoando ininterruptamente, embora conheça todos os nossos maus pensamentos, assim também, essas grandes almas que estão em sintonia com Ele nos dão esse mesmo amor. Se você quer desenvolver a consciência crística, aprenda a ter simpatia para com os outros. Quando um genuíno sentimento pelos outros entra em seu coração, você está começando a manifestar essa grande consciência. O Senhor Krishna disse: Supremo Yogi é aquele que olha todos os homens com equanimidade. A ira e o ódio nada constroem. O amor traz recompensa. Você pode derrubar uma pessoa, mas quando ela se levantar novamente,
tentará destruí-lo. Como então a conquistou? Você não a conquistou. A única maneira de conquistar é pelo amor. E quando não puder conquistar, apenas guarde silêncio, ou vá embora e reze pela pessoa. Esse é o modo como você tem de amar. Se colocar isso em prática na sua vida, você terá uma paz maior do que pode imaginar. Afirmações. Procurarei agradar a todos, mediante ações gentis e cheias de consideração, empenhando-me sempre em desfazer qualquer mal-entendido, consciente ou inconscientemente causado por mim. Hoje eu perdoo a todos os que algum dia me ofenderam. Dou meu amor a todos os corações sedentos, tanto aos que me amam quanto aos que não me amam. Capítulo 11. Amor incondicional, aperfeiçoar os relacionamentos humanos. O mundo, como um todo, tem esquecido o significado real da palavra amor. O amor tem sido tão maltratado e crucificado pelo homem, que muito poucas pessoas sabem o que é um verdadeiro amor. Assim como o azeite está presente em cada partícula da azeitona, o amor permeia cada partícula da criação. Definir o amor, porém, é muito difícil, pela mesma razão porque não se pode descrever completamente o sabor de uma laranja. Você tem que provar a fruta para conhecer seu sabor. Assim é com o amor. No sentido universal, o amor é o poder divino de atração que, na criação, harmoniza, une, prende junto. Aqueles que vivem em sintonia com a força atrativa do amor harmonizam-se com a natureza e com seus semelhantes, e são atraídos para a união bem-aventurada com Deus. O amor comum é egoísta, sombriamente enraizado em desejos e satisfações, dizia Sri Yukteswar. O amor divino é incondicional, ilimitado, imutável. O fluxo do coração humano desaparece para sempre, ao toque extasiante do puro amor. Muitos seres humanos dizem eu te amo num dia e rejeitam você no dia seguinte. Isso não é amor. Se o coração de uma pessoa está saturado do amor de Deus, ela é incapaz de ferir alguém propositadamente. Quando você ama Deus sem reservas, Ele preenche seu coração com seu amor incondicional por todos. Nenhuma língua humana pode descrever esse amor. O homem comum é incapaz de amar os outros dessa maneira. Autocentralizado na consciência do eu, mim e meu, ele ainda não descobriu o Deus onipresente que reside nele e em todos os outros seres. Para mim não há diferença entre essa e aquela pessoa. Vejo todos como almas que são reflexos do Deus único. Não considero ninguém como estranho, pois sei que somos todos parte do Espírito único. Quando você souber, por experiência, o verdadeiro significado da religião, que é conhecer Deus, compreenderá que Ele é o seu eu e que Ele existe, igual e imparcialmente, em todos os seres. Então você será capaz de amar os outros como seu próprio eu. Na consciência de quem está imerso no divino amor de Deus, não há engano, estreitezas de casta ou credo, nem fronteiras de qualquer espécie. Quando você experimentar esse amor divino, não verá diferença entre flor e fera, entre um ser humano e outro. Você comungará com toda a natureza, e amará, por igual, a toda a humanidade. A compaixão por todos os seres é necessária para a realização divina, pois no próprio Deus transborda essa qualidade. Aqueles que têm um coração terno conseguem se colocar no lugar dos outros, sentir o sofrimento deles e tentar aliviá-lo. Equilíbrio das qualidades femininas e masculinas. Parece ter sempre existido certa rivalidade entre homem e mulher. Mas eles são iguais, nenhum é superior ao outro. Orgulhe-se do que é nesta vida. Durante o sono, você não sabe se é homem ou mulher, dizia Sri Yukteswar. Assim como um homem, representando o papel de uma mulher, não se torna mulher, da mesma forma a alma, representando tanto o homem quanto a mulher, permanece sem alteração. A alma é a imagem de Deus, imutável, absoluta. Nem sequer admita ser limitado pela consciência de que você é homem ou mulher, você é uma alma feita à imagem de Deus. O caminho mais sábio é lembrar-se sempre, não sou homem, nem mulher, sou espírito. Então você se livrará da consciência limitadora de ambas as tendências. Compreenderá o seu mais alto potencial divino, quer esteja encarnado como homem, quer como mulher. Deus é tanto sabedoria infinita quanto sentimento infinito. Quando se manifestou na criação, deu forma à sua sabedoria na figura do Pai, e deu forma ao seu sentimento na figura da Mãe. Todos os pais e mães estão potencialmente dotados com ambas,
a sabedoria paterna e a ternura materna de Deus. Eles têm que aperfeiçoar essas dádivas. O homem divino desenvolve tanto as qualidades paternas quanto as qualidades maternas em si mesmo. O homem argumenta que a mulher é emocional e não sabe raciocinar, e a mulher queixa-se de que o homem não é capaz de sentir. Ambos estão errados. A mulher pode raciocinar, mas o sentimento predomina em sua natureza, e o homem é capaz de sentir, mas nele prepondera a razão. Deus criou essas diferenças mentais e psicológicas a fim de que houvesse uma distinção entre homem e mulher. A união espiritual ideal entre eles tem o propósito de fazer aflorar no homem a sensibilidade latente e a desenvolver a razão oculta na mulher. Foram feitos para se ajudarem mutuamente a desenvolver as puras qualidades divinas da razão e do sentimento perfeitos. Cada sexo deveria fazer um esforço para alcançar o equilíbrio, aprendendo um com o outro, por meio da amizade e da compreensão. A menos que o homem e a mulher compreendam a natureza um do outro, ignorantemente torturarão um ao outro, cada um deveria procurar o equilíbrio interno entre razão e sentimento, tornando-se assim uma personalidade integral, um ser humano perfeito. Por meio da comunhão com Deus, você pode alcançar a harmonia e o equilíbrio dessas duas qualidades dentro de você. Nos grandes santos vemos a combinação ideal das qualidades masculinas e femininas. Jesus era assim, bem como todos os mestres. Quando você tiver atingido esse perfeito equilíbrio razão-sentimento, terá aprendido uma das principais lições para as quais foi enviado aqui. A humanidade precisa compreender que a natureza básica da alma é espiritual. Para o homem e a mulher, encararem-se mutuamente apenas como meio de satisfazerem a luxúria e cortejar a destruição da felicidade. Lentamente, pedacinho por pedacinho, a paz da mente irá embora. O homem deveria procurar ver a Deus na mulher e ajudá-la a compreender a sua natureza espiritual. Ele deveria fazê-la sentir que ela está com ele, não só para satisfazer seu apetite sexual, mas como uma companheira a quem ele respeita e estima como uma expressão da divindade. E a mulher deve considerar o homem da mesma forma. Quando o homem e a mulher, de uma forma pura e genuína, se amam mutuamente, forma-se entre eles uma completa harmonia de corpo, mente e alma. Quando o amor entre eles se expressa em sua forma mais elevada, o resultado é uma unidade perfeita. Casamento. Duas pessoas que unem suas vidas para se ajudarem mutuamente na busca da realização divina lançam as fundações de seu casamento no alicerce correto, a amizade incondicional. Desenvolver o amor puro e incondicional entre marido e mulher, pai e filho, amigo e amigo, o próprio e todos os demais é a lição que viemos aprender na Terra. O verdadeiro casamento é um laboratório no qual os venenos do egoísmo, temperamento difícil e mau comportamento podem ser despejados no tubo de ensaio da paciência, para serem neutralizados e transformados pelo poder catalítico do amor e do constante esforço para comportar-se com nobreza. Se houver um hábito ou qualidade em seu cônjuge que desperte traços indesejáveis no seu ânimo, você deve procurar compreender o propósito dessa circunstância. Trazer à tona esses venenos ocultos dentro de você, de modo que você possa eliminá-los, purificando, assim, a sua natureza. A melhor coisa que um marido ou esposa pode desejar ao cônjuge é a espiritualidade, pois o desenvolvimento da alma faz aflorar as qualidades divinas da compreensão, paciência, consideração pelo outro e amor. Mas cada um deve lembrar que o desejo pelo crescimento espiritual não pode ser impingido ao outro. Seja você a própria encarnação do amor, e a sua bondade haverá de inspirar todos os seus entes queridos. A menos que os casais conservem na mente a real e elevada finalidade do casamento, talvez jamais desfrutem de uma vida em conjunto realmente feliz. Sexo em demasia, familiaridade excessiva, falta de cortesia, desconfiança, palavras ou atos insultuosos, discussões na frente de crianças ou de visitas, extravagância e o descarregar das dificuldades ou da ira no companheiro deveriam ser evitados para que o casamento seja ideal. O primeiro e mais essencial requisito para um casamento feliz é a unidade das almas, semelhança de ideais e objetivos espirituais, manifestada na vontade prática de atingir esses objetivos por meio do estudo, do esforço e da autodisciplina. Casais que têm essa unidade de almas poderão tornar o casamento um êxito, mesmo que não se faça presente nenhum outro fundamento desejável para ele. O segundo requisito para um casamento feliz é a similaridade de interesses,
intelectuais, sociais, relativos ao ambiente, etc. O terceiro e último na ordem de importância, embora usualmente seja considerado em primeiro lugar pelas pessoas não esclarecidas, e a atração física. Esse laço logo perde seu poder atrativo se o primeiro, ou o primeiro e o segundo requisitos faltarem. As pessoas que desejam se casar deveriam primeiro aprender a controlar suas emoções. Duas pessoas colocadas juntas na arena do casamento, sem esse aprendizado, brigarão mais do que adversários numa guerra mundial. As guerras pelo menos chegam ao fim depois de algum tempo, mas alguns cônjuges se envolvem num combate que dura a vida inteira. Imaginar-se-ia que numa sociedade civilizada as pessoas deveriam saber como dar-se bem umas com as outras, mas poucas aprenderam essa arte. Um casamento deveria nutrir-se de elevados ideais e do vinho da inspiração de Deus. Então ele será uma união feliz e mutuamente benéfica. Se maridos e mulheres que estão acostumados a usar um ao outro para a prática de tiro ao alvo, usando balas de linguagem airada e descorteses, tentassem, em vez disso, entreter um ao outro com o encanto das palavras gentis que consolam a alma, eles criariam uma felicidade renovada na vida familiar. O sexo tem o seu lugar no relacionamento conjugal entre o homem e a mulher. Mas se ele se torna o fator primordial desse relacionamento, o amor bate as asas e desaparece por completo. No seu lugar aparece então a possessividade, a familiaridade excessiva, os maus tratos, a perda da amizade e da compreensão. Embora a atração sexual seja uma das condições sob a qual nasce o amor, o sexo por si só não é amor. O sexo e o amor estão tão afastados um do outro quanto o sol e a lua. Somente quando a qualidade transmutadora do verdadeiro amor é suprema na relação é que o sexo se torna um meio de exprimir o amor. Aqueles que vivem demasiadamente no plano sexual se perdem e não são capazes de encontrar satisfação no relacionamento conjugal. Por meio do autocontrole, no qual o sexo não é a emoção determinante mas apenas incidental em relação ao amor, é que marido e mulher podem saber o que é o amor real. Neste mundo moderno, infelizmente, o amor é quase sempre destruído por causa da ênfase exagerada que se dá à experiência sexual. Os que, na vida sexual, praticam a moderação natural, não forçada, desenvolvem outras qualidades duradouras no relacionamento marido-mulher, amizade, companheirismo, compreensão, amor recíproco. Por exemplo, Madame Melita Gali Cursi e seu marido, Homer Samuels, são o mais perfeito casal que conheci no Ocidente. O amor deles é belo porque eles praticam esses ideais de que falei. Quando se separam, mesmo por um tempo curto, esperam ansiosamente pelo momento de se verem novamente, de estar na companhia um do outro, de compartilhar ideias e afeto mútuo. Todo indivíduo precisa de um período de solidão ou isolamento a fim de fazer o face às crescentes pressões da vida. Não desrespeite os direitos de independência de cada um. Quando o marido serve a esposa e ela o serve, cada qual com o desejo de ver o outro feliz, a consciência crística, a amorosa inteligência cósmica de Deus que permeia todos os átomos da criação, começou a expressar-se por meio da consciência deles. Quando duas pessoas sentem uma atração incondicional uma pela outra, e estão prontas para se sacrificarem uma pela outra, estão amando verdadeiramente. Desejar a perfeição para o ser amado, e sentir alegria pura ao pensar naquela alma, é amor divino, e esse é o amor que há na verdadeira amizade. Meditem juntos todas as manhãs e, especialmente, todas as noites, tenham um pequeno altar doméstico onde marido, mulher e filho se reúnam para oferecer devoção profunda a Deus e unir suas almas para sempre na eterna alegria da consciência cósmica. Quanto mais meditarem juntos, mais profundo se tornará o amor de um pelo outro. Amizade. A amizade é o toque de trombeta de Deus, exortando a alma a destruir as subdivisões da consciência do ego que a separam de todas as outras almas e de Deus. A amizade é a mais pura forma do amor de Deus, porque nasce do livre-arbítrio do coração e não nos é imposta pelo instinto familiar. Amigos ideais nunca se separam. Nada é capaz de romper seu relacionamento fraternal. O tesouro da amizade é o seu bem mais valioso, porque o acompanha para além desta vida. Todos os verdadeiros amigos que fez, você os encontrará novamente no lar do Pai, pois o verdadeiro amor jamais se perde. Quando existe a amizade perfeita, ou entre dois corações,
ou em um grupo de corações, num relacionamento espiritual, essa amizade aperfeiçoa cada um dos indivíduos. Existe um imã em seu coração que atrairá os verdadeiros amigos. Esse imã é o altruísmo, pensar nos outros primeiro. Muito poucas pessoas estão livres do egocentrismo. Entretanto, pode-se desenvolver a qualidade do altruísmo muito facilmente mediante a prática de pensar nos outros primeiro. Você não pode atrair amigos verdadeiros sem remover do seu próprio caráter as nódoas do egoísmo e de outras propriedades desagradáveis. A suprema arte de fazer amigos é se comportar divinamente, ser espiritualizado, puro, altruísta. Quanto mais suas falhas humanas forem eliminadas e as qualidades divinas vierem à tona, mais amigos você terá. A verdadeira amizade consiste em serem os amigos úteis mutuamente, oferecendo, um ao outro, entusiasmo nas provações, solidariedade na tristeza, conselho nas dificuldades e auxílio material nas horas de real necessidade. Aquele que ofereceu a sua verdadeira amizade a outrem abandona alegremente os prazeres ou os interesses egoístas em favor da felicidade do seu amigo, sem a consciência da perda ou do sacrifício, e sem levar em conta o custo. Quaisquer que sejam as diferenças de opinião existentes entre tais amigos, sempre haverá compreensão e comunicação. Nessa espécie de relacionamento, não obstante as divergências, existe respeito mútuo e estima pela amizade, acima de tudo mais. A verdadeira amizade fundamentada em Deus é o único relacionamento duradouro. Se você declara amizade, tem de querê-la realmente. É preciso que você não mostre uma gentileza ou cooperação exterior enquanto, interiormente, sente o oposto. A lei espiritual é muito poderosa. Não fique contra os princípios espirituais. Nunca iluda nem seja traiçoeiro. Como amigo, saiba quando não se intrometer, qual é o seu lugar, quando deve ter disposição para cooperar e quando deve ter a vontade de não cooperar. É errado falar a verdade quando, assim agindo, se trai outra pessoa desnecessariamente sem ser para um bom propósito. Suponha que um homem bebe, mas tenta ocultar isso do resto do mundo. Você conhece sua fraqueza e, em nome da verdade, anuncia aos seus amigos: vocês sabem que fulano de tal bebe, não sabem? Tal observação é inoportuna. Não devemos nos imiscuir na vida alheia. Procurem cobrir as falhas dos outros, desde que elas não prejudiquem ninguém. Converse em particular com a pessoa sobre suas falhas, se tiver a oportunidade ou a responsabilidade de ajudá-la, mas nunca fale deliberadamente para ferir alguém, com o pretexto de ajudá-lo. Assim, você somente o ajudará a se tornar seu inimigo. É possível também que destrua qualquer desejo que ele pudesse ter tido de melhorar. Ajude seu amigo sendo para ele uma inspiração mental, estética e espiritual. Nunca seja sarcástico com um amigo. Não o adule, a menos que seja para encorajá-lo. Não concorde com ele quando estiver errado. Seja verdadeiro, seja sincero e a amizade crescerá constantemente. Lembro-me de uma discussão com Sri Yukteswar sobre sinceridade. Eu tinha dito: a sinceridade é tudo. Não, respondeu ele. Sinceridade mais consideração pelos outros é tudo. E continuou: suponha que esteja sentado na sala de sua casa e que haja um novo e belo tapete no chão. Está chovendo lá fora. Um amigo que não vê há muitos anos abre a porta violentamente e entra correndo para saudá-lo. Está certo, disse eu. Mas meu guru ainda não tinha completado seu raciocínio. Vocês estavam sinceramente felizes de se verem um ao outro, disse ele, mas você não teria gostado mais se ele tivesse tido a consideração de tirar as botas enlameadas, antes de entrar e estragar o tapete. Tive que concordar que ele estava certo. Não importa o quanto você pense bem de alguém, ou quão próximo seja dessa pessoa, é importante adoçar esse relacionamento com boas maneiras e consideração. Então, a amizade se torna verdadeiramente maravilhosa e duradoura. A familiaridade que conduz à falta de consideração é muito prejudicial à amizade. Assim como o orvalho ajuda a flor a crescer, da mesma forma a doçura exterior e interior nutre o desenvolvimento da amizade. A amizade é nobre, frutífera, sagrada, quando há umas distintas marcham em diferença, harmônicas, todavia, assentindo e divergindo, crescendo fulgurantes. Na diversidade, há amizade. Florescente planta celestial.
Nutrida foste em solo de imensurável amor, na busca do progresso da alma, em companhia, duas almas que, uma outra, as veredas suavizam. Nota, do poema Amizade, no livro Sons da Alma de Paramahansa Yogananda. Para ser um amigo verdadeiro e incondicional, seu amor tem de estar ancorado no amor de Deus. Sua vida com Deus é a inspiração por trás da verdadeira amizade divina a todos. Procure aperfeiçoar sua amizade com umas poucas almas. Quando for capaz de lhes dar amizade verdadeiramente incondicional, seu coração estará pronto para oferecer amizade perfeita a todos. E quando conseguir fazer isso, você se tornará divino, como Deus e as grandes almas, que dão amizade a todos os seres, independentemente da personalidade deles. Amizade que se restringe a apenas uma ou duas almas, excluindo as outras, é como um rio que se perde nas areias. Jamais alcança o oceano. O rio da amizade divina se alarga enquanto flui, para diante, poderoso e verdadeiro, até desaguar, afinal, na oceânica presença de Deus. Afirmações. Ao irradiar amor e boa vontade para os outros, abrirei o canal para que venha a mim o amor de Deus. O amor divino é o ímã que atrai para mim todo o bem. Capítulo 12. Compreender a morte. Embora o homem comum encare a morte com pavor e tristeza, aqueles que já se foram conhecem-na como uma experiência maravilhosa de paz e liberdade. Talvez nossas maiores conjecturas sejam a respeito dos seres que amamos. Onde estão? Por que foram afastados de nós? Uma breve despedida a eles que desaparecem por trás do véu da morte. Sentimos-nos tão desamparados e tristes, e não há nada a fazer, quando alguém está morrendo, embora não possa falar, expressa um desejo em sua consciência. A pessoa pensa, estou deixando meus entes queridos, será que um dia voltarei a vê-las? E os que estão sendo deixados também pensam, estou perdendo-o. Será que ele se lembrará de mim? Será que nos encontraremos novamente? Quando perdi minha mãe nesta vida, prometi a mim mesmo nunca mais me apegar a alguém. Dei meu amor a Deus. Aquela primeira experiência com a morte foi muito grave para mim. Mas aprendi muito. Procurei incansavelmente durante meses e anos, até encontrar a resposta para o mistério da vida e da morte. Falo por experiência própria. Na morte, você esquece todas as limitações do corpo físico e compreende o quanto é livre. Nos primeiros segundos existe uma sensação de medo, medo do desconhecido, de algo estranho à consciência. Em seguida, porém, vem uma grande compreensão, a alma experimenta uma alegre sensação de alívio e liberdade. Você percebe que existe separado do corpo imortal. Todos nós vamos morrer um dia, portanto é inútil ter medo da morte. Você não se sente infeliz com a perspectiva de perder a consciência do corpo no sono, aceita o sono como um desejável estado de liberdade. Assim é a morte, um estado de repouso, uma aposentadoria desta vida. Não há o que temer. Quando a morte chegar, ria dela. A morte é apenas uma experiência que você está destinado para aprender uma grande lição. Você não pode morrer. Nosso ser real, a alma, é imortal. Podemos ficar por algum tempo adormecidos nesse estado chamado morte, porém nunca seremos destruídos. Nós existimos e essa existência é eterna. A onda alcança a praia, depois volta ao mar, mas não se perde. Ela se torna una com o oceano, ou retorna, na forma de uma outra onda. Este corpo veio e desaparecerá, mas a essência da alma que traz dentro dele jamais deixará de existir. Nada poderá extinguir essa consciência eterna. Mesmo uma partícula de matéria, ou uma onda de energia, é indestrutível, como a ciência já provou. A alma, ou essência espiritual do homem, também é indestrutível. A matéria sofre mudanças, a alma submete-se às mais diversas experiências. As mudanças radicais são chamadas de morte, porém a morte, ou mudança de forma, não altera nem destrói a essência espiritual. O corpo é apenas uma roupagem. Quantas vezes você trocou de roupa nesta vida? E nem por isso você diria que mudou. Analogamente, quando abandona essa roupa corporal, por ocasião da morte, você mesmo não muda. É exatamente o mesmo, uma alma imortal, um filho de Deus. A palavra morte é um termo equivocado, pois a morte não existe. Quando está cansado da vida, você simplesmente despia o sobretudo feito de carne e regressa ao mundo astral.
O Bhagavad Gita fala de maneira bela e consoladora sobre a imortalidade da alma. O espírito não nasceu, jamais deixará de ser. Não houve um tempo em que ele não era, fim e começo são apenas sonhos. Sem nascimento nem morte, imutável, para sempre o espírito perdura. A morte não o toca, a despeito de morta parecer sua casa. A morte não é o fim. É uma emancipação temporária, concedida quando o karma, lei da justiça, determina que seu corpo e ambiente atuais já cumpriram seus propósitos, ou então quando você está excessivamente desgastado, ou exausto pelo sofrimento, para continuar arcando com a carga da existência física. Para os sofredores, a morte é uma ressurreição das dolorosas torturas da carne num despertar de paz e tranquilidade. Para o idoso, é uma aposentadoria conquistada pelos anos de lutas ao longo da vida. Para todos é um bem-vindo descanso. Quando você pensa que este mundo é invadido pela morte e que seu corpo também terá que ser descartado, o plano de Deus parece muito cruel. Você não consegue imaginar que ele seja misericordioso. Mas quando você examina o processo da morte com os olhos da sabedoria, vê que, apesar de tudo, trata-se apenas de um pensamento de Deus passando através de um pesadelo de mudanças para chegar a uma bem-aventurada liberdade nele novamente. Santos e pecadores alcançaram, por igual, liberdade na morte, em maior ou menor grau, de acordo com seus méritos. No sonho do Senhor chamado mundo astral, o lugar para onde vão as almas depois da morte, elas gozam de uma liberdade que jamais conheceram durante a vida na Terra. Portanto, não sinta pena de quem esteja atravessando a ilusão da morte, porque em pouco tempo ele estará liberto. E uma vez arrancado dessa ilusão, perceberá que, afinal, a morte não foi tão ruim assim. Compreende que sua mortalidade foi apenas um sonho e se regozija, porque agora o fogo não pode queimá-lo, nem a água afogá-lo. Está livre em segurança. Nota: as armas não podem ferir a alma, o fogo não pode queimá-la, a água não pode molhá-la e o vento não pode secá-la. A alma é imutável, tudo permeia, sempre tranquila, imóvel, eternamente a mesma. Disse que a alma é imponderável, e manifestada imutável. Portanto, sabendo que assim, não te deves lamentar. Bhagavad Gita 2:23-25. A consciência do moribundo encontra-se de repente aliviada do peso do corpo, da necessidade de respirar e de qualquer dor física. A alma então experimenta uma sensação de voar pacificamente através de um túnel de luz suave e difusa. Em seguida, a alma flutua num estado de sono inconsciente, 1.000.000 de vezes mais profundo e mais agradável do que o mais profundo sono que experimentara no corpo físico. O estado após a morte é experimentado de forma distinta, dependendo do modo de vida que as diferentes pessoas tiveram na Terra. Da mesma forma que pessoas diferentes têm sonos com diferentes profundidades e tempos de duração, assim também são as suas experiências depois da morte. O homem bom que trabalha arduamente na fábrica da vida entra num sono profundo, inconsciente e repousante por um período curto. Então, desperta em algum lugar do mundo astral. Na casa de meu pai há muitas moradas. Nunca consegui acreditar no céu, observou um novo estudante. Existe mesmo tal lugar? Sim, respondeu Paramahansa Yogananda. Aqueles que amam Deus e confiam nele vão para lá quando morrem. Nesse plano astral, tem-se o poder de materializar qualquer coisa, imediatamente, meramente pelo pensamento. O corpo astral é feito de luz tremeluzente. Nessas regiões existem cores e sons totalmente desconhecidos na Terra. É um mundo belo e aprazível. A morte não é o fim das coisas, mas sim a transferência das experiências físicas do domínio grosseiro da matéria mutável para as alegrias mais puras, no reino astral de luzes multicoloridas. O mundo astral é infinitamente belo, limpo, puro e ordenado, disse Sri Yukteswar. Não há planetas mortos nem terrenos estéreis. As imperfeições terrestres, ervas daninhas, bactérias, insetos, serpentes, não existem lá. Contrariamente aos vários climas e estações da Terra, os planetas astrais mantêm uma temperatura constante de eterna primavera, com nevadas ocasionais de um branco resplandecente e chuvas de luzes multicoloridas. Nos planetas astrais, encontra-se grande abundância de lagos opalescentes, mares brilhantes e rios de arco-íris.
As almas na região astral vestem-se com a luzes tênues. Elas não se aprisionam em feixes de ossos recobertos de carne. Não carregam molduras pesadas e frágeis que colidem com outros sólidos toscos e se quebram. Portanto, na Terra astral não existe guerra entre o corpo humano e outros sólidos, oceanos, relâmpagos e doenças. E também não há acidentes, pois todas as coisas coexistem num ambiente de solidariedade e não de antagonismo. Todas as formas de vibração funcionam em harmonia umas com as outras. Todas as forças vivem em paz e em consciente cooperação. As almas, os raios sobre os quais caminham e os raios alaranjados que bebem e comem são todos feitos de luz viva. Essas almas vivem num mútuo relacionamento e cooperação, respirando não o oxigênio, mas a alegria do espírito. Amigos de outras vidas facilmente se reconhecem no mundo astral, disse Sri Yukteswar. Regozijando-se na imortalidade da amizade, eles compreendem a indestrutibilidade do amor, tantas vezes posta em dúvida nos momentos das tristes e ilusórias separações da vida terrena. Por que choramos quando morrem nossos entes queridos? Por que nos entristecemos com a nossa própria perda? Se eles nos deixam para cursar em melhores escolas de vida, devíamos nos alegrar em vez de ficarmos egoisticamente tristes, pois, ao irradiar nossos desejos egoístas, podemos mantê-las presos à terra e impedir o progresso deles. O Senhor é sempre novo e por meio de sua varinha mágica infinita, a morte renovadora, Ele mantém cada objeto criado, cada ser vivo, sempre em manifestação, sempre se remodelando num veículo mais apropriado para suas inexauríveis formas de expressão. A morte chega ao homem trabalhador como uma promoção a um nível superior, e aos fracassados, vem para lhes dar uma nova oportunidade num ambiente diferente. A morte é o ponto culminante da vida. Na morte a vida busca repouso. É precursora de uma felicidade imensa, a deliciosa liberdade de todas as torturas da carne. A morte elimina automaticamente todas as dores do corpo, assim como o sono elimina o cansaço e as dores de um corpo que trabalhou arduamente. A morte é uma anistia do encarceramento no corpo físico. O homem ignorante vê apenas o muro intransponível da morte, aparentemente ocultando para sempre os amigos queridos. Mas o homem sem apego, o que ama aos outros como expressões do Senhor, compreende que na morte os seres amados apenas regressaram para um hausto de alegria em Deus. Quão gloriosa é a vida depois da morte! Você já não tem mais que arrastar a sua velha bagagem de ossos, com todos os seus problemas. Estará livre no céu astral, desembaraçado das limitações físicas. Certa vez escrevi a respeito da visão que tive de um jovem moribundo, visão por meio da qual Deus mostrou-me a atitude correta perante a morte. O jovem estava deitado na cama e o médico lhe disse que só teria mais um dia de vida. Ele respondeu, um dia para alcançar meu amado, quando a morte abrirá os portões da imortalidade e eu ficarei livre das grades do sofrimento. Não chorem por mim, vocês que ficam nestas praias desoladas, ainda para se lamentar e deplorar. Eu é que tenho pena de vocês. Derramam lágrimas sombrias por mim, chorando a perda que represento para vocês, mas por vocês eu choro lágrimas de alegria, por estar partindo antes, para o próprio bem de vocês, para acender velas de sabedoria o tempo todo. E esperarei para recebê-los onde eu estiver, com o meu e seu único amado. Ó, meus queridos, exultem com a minha alegria. Você não sabe o que se passará consigo neste mundo. Tem que continuar a viver e a se preocupar. Aqueles que morrem sentem pena de nós, e nos abençoam. Por que sofrer por eles? Contei a história, do jovem moribundo, para uma senhora que havia perdido o filho. Quando acabei de contar, ela enxugou as lágrimas imediatamente e disse, nunca senti tanta paz. Estou contente em saber que meu filho está livre. Eu achava que algo horrível tinha lhe acontecido. Quando perder um ente querido, em vez de desesperar-se desarrazoadamente, compreenda que ele se foi para um plano mais elevado, segundo a vontade divina, e que Deus sabe o que é melhor para ele. Alegre-se por ele estar livre. Reze para que seu amor e boa vontade sejam mensageiros do estímulo que você lhe envia no caminho dele para diante. Essa atitude o ajuda muito mais. Naturalmente não seríamos humanos se não sentíssemos falta de nossos entes queridos, mas, ao sentirmos a solidão provocada pela ausência deles, não queiramos que apegos egoístas acabem prendendo-os à terra.
Uma tristeza excessiva impede que a alma que partiu continue progredindo em direção a uma paz e uma liberdade maiores, a uma forma aceitável de pesar diante da morte, como a expressa por Paramahansa Yogananda durante o serviço fúnebre que celebrou em memória de Sijanamata, uma de suas primeiras e mais adiantadas discípulas, a quem carinhosa e respeitosamente chamava de irmã. Ontem à noite, alguém me disse, ao ver lágrimas em meus olhos, que eu deveria me alegrar porque a irmã estava livre na alegria do espírito. Eu disse, sei disso tudo, quão feliz a irmã está, como se encerrou esse glorioso capítulo de sua vida, como se foram as dores de seu corpo. Meu espírito está com o espírito dela em Deus. Estas, porém, são lágrimas de amor, porque deste lado terei saudade dela. Aquela luz fulgurante e humilde que foi a irmã extinguiu-se diante de mim e juntou-se à grande luz. Essa é a minha alegria e a minha tristeza. E estou alegre por estar triste, alegre por ela ter estado conosco para inspirar tanto amor em nossos corações. Para enviar seus pensamentos aos entes queridos que já partiram, sente-se em silêncio no seu quarto e medite em Deus. Quando sentir a sua paz dentro de você, concentre-se profundamente no centro crístico, o centro da vontade no ponto entre as sobrancelhas, e irradie seu amor para esses entes queridos que se foram. Visualize, no centro crístico, a pessoa com quem você quer entrar em contato. Envie a essa alma sua vibração de amor, de força e de coragem. Se fizer isso ininterruptamente e não perder a intensidade do seu interesse por esse ser amado, essa alma certamente receberá as vibrações que você enviar. Tais pensamentos dão aos seus entes queridos uma sensação de bem-estar, uma sensação de serem amados. Eles não se esqueceram de você, tanto quanto você não se esqueceu deles. Envie seus pensamentos de amor e boa vontade aos seus entes queridos sempre que se sinta inclinado a isso, mas faça pelo menos uma vez por ano, talvez em algum aniversário especial. Diga-lhes mentalmente, nós nos encontraremos de novo no futuro e continuaremos a desenvolver nosso amor divino e amizade mútua. Se você lhes enviar agora, o tempo todo, seus pensamentos amorosos, algum dia vocês certamente se encontrarão de novo. Você saberá que esta vida não é o fim, mas apenas um elo na eterna corrente de seu relacionamento com os entes queridos. Afirmações. O oceano do espírito se tornou a pequena borbulha de minha alma. Seja flutuando no nascimento ou desaparecendo na morte, no oceano da percepção cósmica, a pequena borbulha de minha vida não pode morrer. Eu sou consciência indestrutível, protegida no seio da imortalidade do espírito. Capítulo 13. A meta suprema. A humanidade está empenhada numa eterna busca daquele algo mais, que ela espera que lhe traga a felicidade completa e sem fim. Para as almas individuais que procuraram e encontraram Deus, a busca terminou. Ele é esse algo mais. Muitas pessoas talvez duvidem de que encontrar Deus seja a finalidade da vida, mas todos podem aceitar a ideia de que o propósito da vida seja encontrar a felicidade. Eu afirmo que Deus é a felicidade. Ele é a bem-aventurança. Ele é o amor. É a alegria que nunca deixará a sua alma. Então, por que você não tenta alcançar essa felicidade? Ninguém mais pode dá-la a você. Você mesmo tem de cultivá-la, o tempo todo. Mesmo que a vida lhe tenha dado, em certo momento, tudo o que você queria, riqueza, poder, amigos, passado algum tempo você se torna de novo insatisfeito e necessita de algo mais. Uma coisa, porém, jamais se tornaria monótona para você, a própria alegria. A experiência interior que todos estão buscando é a felicidade que é deliciosamente variada, embora sua essência seja imutável. Alegria perene, sempre renovada é Deus. Encontrando essa alegria dentro de si, você a encontrará em tudo no mundo exterior. Em Deus, você terá acesso à fonte da perene, infindável bem-aventurança. Imagine que esteja sofrendo uma punição que não lhe permita dormir numa hora em que você necessita, desesperadamente, descansar, e, de repente, alguém diz, muito bem, agora já pode dormir. Pense na alegria que sentiria no momento em que estivesse a ponto de cair no sono. Multiplique-a por 1.000.000. Nem isso descreveria a alegria sentida na comunhão com Deus. A alegria de Deus é ilimitada, incessante, sempre nova. Corpo, mente, nada poderá perturbá-lo quando estiver nesse estado de consciência,
Assim são a graça e a glória do Senhor. E Ele lhe explicará tudo o que você não tem sido capaz de entender, tudo o que você quer saber. Quando você senta em silêncio na meditação profunda, alegria borbulha internamente, sem ter sido despertada por qualquer estímulo externo. A alegria da meditação é avassaladora. Aqueles que ainda não alcançaram o silêncio da verdadeira meditação não sabem o que é a verdadeira alegria. Quando a mente e os sentimentos são interiorizados, você começa a sentir a alegria de Deus. Os prazeres dos sentidos não perduram, mas a alegria de Deus é sempre eterna. É incomparável. Encontrar tempo para Deus em sua vida. Tudo tem o seu lugar, mas desperdiçar tempo à custa de sua verdadeira felicidade não é bom. Abandonei todas as atividades desnecessárias, de modo que pudesse meditar e tentar conhecer Deus, de modo que pudesse permanecer dia e noite na sua divina consciência. Pouquíssimos de nós sabem o quanto se pode alcançar na vida, vivendo adequada, sábia e parcimoniosamente. Economizemos nosso tempo, a existência se esgota antes que despertemos e, por isso, não compreendemos o valor do tempo imortal que Deus nos deu. Não desperdice o seu tempo em coisas vãs. Um grande número de pessoas ocupa-se com atividades inconsequentes. Se você lhes pergunta o que tem feito, geralmente dizem, tenho estado atarefado o tempo todo. Porém, mal se lembram com que estiveram tão ocupadas. A qualquer instante, você pode ser solicitado a deixar este mundo. Terá de cancelar todos os seus compromissos. Porque então dar prioridade a atividades que o impedem de dedicar tempo a Deus. Não é sensato. É por causa de Maya, a rede da ilusão cósmica atirada sobre nós, que nos envolvemos com interesses mundanos e esquecemos o Senhor. A crença na necessidade de realizar, prioritariamente, desejos e deveres menores é a maior ilusão do homem. Lembro-me bem de que durante meu treinamento como jovem discípulo de meu guru, Swami Sri Yukteswar-ji, todos os dias eu prometi a mim mesmo, amanhã eu meditarei um pouco mais. Um ano inteiro se passou antes de eu compreender que continuava adiando aquele meu propósito. Imediatamente tomei a resolução de que a minha primeira atividade pela manhã, logo após a higiene diária, seria uma longa meditação. Mas mesmo assim, mal eu me espreguiçava, me tornava presa dos meus afazeres e atividades diárias. Logo a seguir, resolvi fazer minha meditação primeiro. Assim, aprendi uma grande lição. Em primeiro lugar vem o meu dever para com Deus e, em seguida, cuido dos meus deveres menores. É importante perceber a diferença entre as suas necessidades e as suas carências. Suas necessidades são poucas, enquanto suas carências podem ser ilimitadas. A fim de encontrar a liberdade e a bem-aventurança, ocupe-se apenas de suas necessidades. Deixe de criar carências ilimitadas e perseguir o fogo fato da falsa felicidade. Qual é a melhor oração? Perguntou um discípulo. Paramahansa Yogananda respondeu. Diga ao Senhor, por favor, faz-me conhecer tua vontade. Não diga, quero isso ou aquilo, mas tenha fé em que Ele sabe o que você necessita. Você verá que consegue coisas muito melhores quando Ele escolhe por você. Se você não consegue ter um pequenino brinquedo material pelo qual tem paixão, não fique ressentido com Deus. Às vezes é bom não ganharmos aquilo que desejamos. Quando o Pai Divino percebe que seus filhos impulsivos querem mergulhar nas chamas de desejos excessivos ou equivocados, atraídos por seu brilho, Ele tenta protegê-los de se queimarem. Deus diz, quando meus filhos pensam que não recebem de mim qualquer resposta às suas preces, é porque não sabem que eu sempre respondo, só que diferentemente do que esperavam de mim. Nem sempre responderei de acordo com os seus desejos, enquanto não tiverem alcançado a perfeição. Somente quando forem perfeitos é que seus pedidos serão, o tempo todo, guiados pela sabedoria. Não é errado dizer ao Senhor que queremos algo, porém demonstramos fé muito maior se dissermos simplesmente, Pai Celestial, sei que tu prevês todas as minhas necessidades. Sustenta-me de acordo com a tua vontade. Se, por exemplo, um homem ansioso por ter um carro rezar com bastante intensidade, ele o receberá. Mas possuir um carro pode não ser a melhor coisa para ele. Às vezes o Senhor nos nega pequenos desejos porque pretende conceder-nos dádivas maiores. Confie mais em Deus. Acredite que aquele que o criou há de sustentá-lo. Deus provou-me que,
Quando está comigo, todas as necessidades da vida se tornam desnecessárias. Consciente disso, você se torna mais saudável, mais alegre, mais generoso do que a média das pessoas, em todos os sentidos. Não busque as coisas pequenas, elas o desviarão de Deus. Comece sua experiência agora, simplifique a vida e seja um rei. A pessoa comum é influenciada pelo seu ambiente mundano. O homem de concentração molda sua própria vida. Planeje o seu dia e constata que, ao fim dele, seus planos foram executados. Ele se encontra mais próximo de Deus e de seus objetivos. O homem fraco planeja muitas coisas maravilhosas, mas ao fim do dia percebe que foi vítima das circunstâncias e dos maus hábitos. Tal pessoa geralmente põe a culpa em todos, menos em si mesma. Lembre-se, não culpe pessoa alguma, exceto a si mesmo, pelas suas dificuldades. Se decidir controlar as circunstâncias da sua vida segundo a lei, elas se ajustarão de acordo com essa decisão. Afinal, você tem de aprender a levar uma vida controlada. Você é o senhor de cada momento de sua vida. Suponha que você diga a si próprio, a partir de hoje encontrarei tempo para meditar. Faça-o, sente-se por alguns minutos, pelo menos. No dia seguinte, resolva permanecer um pouco mais de tempo em meditação. E no outro dia, a despeito dos obstáculos, faça um esforço ainda um pouco maior. Enquanto sua consciência não estiver convencida da absoluta importância de Deus, você não encontrará. Não permita que a vida o engane. Adquira os bons hábitos que conduzem à verdadeira felicidade. Siga uma dieta simples, exercite o corpo e medite diariamente, não importa o que aconteça, chova ou faça sol. Se não puder fazer exercícios e meditar pela manhã, faça-o à noite. Reze diariamente: Senhor, mesmo que eu morra, ou que o mundo desabe, todos os dias encontrarei tempo para estar contigo. Os minutos são mais importantes do que os anos. Se não preencher os minutos da sua vida com o pensar em Deus, os anos vão passar e, quando mais precisar dele, talvez não consiga sentir a sua presença. Mas se ocupar os minutos de sua vida com aspirações divinas, os anos ficarão automaticamente saturados por elas. Praticar a presença de Deus. A alegria está em pensar em Deus ininterruptamente. A ânsia por Ele deve ser permanente. Chegará o momento em que a mente não divagará, o momento em que nem mesmo as maiores aflições do corpo, da mente e da alma poderão afastar sua consciência da presença viva de Deus. Isso não é maravilhoso? Viver com Deus, pensar em Deus e sentir Deus o tempo todo. Permanecer no castelo de sua presença, de onde nem a morte nem qualquer outra coisa poderá arrancá-lo. Imediatamente por trás das palavras que você profere, imediatamente por trás de seus pensamentos, imediatamente por trás do amor de seu coração, imediatamente por trás de sua vontade, imediatamente por trás do seu sentido de identidade está o grande Espírito de Deus. Para os que pensam que Ele está longe, mas para aqueles que pensam que Ele está perto, Ele sempre estará perto. O Bhagavad Gita diz: aquele que me percebe em toda parte e contempla todas as coisas em mim nunca me perde de vista, nem eu jamais o perco de vista. O Senhor jamais nos falta. Dizemos que Deus nos é invisível, mas, na realidade, Ele é visível por meio do colossal universo manifestado. Deus é tudo, não uma única coisa, apenas. Ao olhar a criação aparentemente tão sólida e real, lembre-se sempre de concebê-la como um pensamento de Deus, materializado em forma física. Você pode condicionar a sua mente para compreender isso pouco a pouco, todos os dias. Sempre que contemplar um lindo crepúsculo, pense: Deus está pintando o céu. Ao olhar o rosto de cada pessoa que encontrar, pense interiormente: foi Deus que assumiu essa forma. Adote essa linha de pensamento em todas as suas experiências: o sangue em meu corpo é Deus, a razão em minha mente é Deus, o amor em meu coração é Deus, tudo o que existe é Deus. Yoga é a arte de tudo fazer com a consciência de Deus. Não só quando você medita, mas também quando trabalha, seus pensamentos devem estar permanentemente ancorados nele. Se você trabalhar com a consciência de que o que faz é para agradar a Deus, essa atividade une a Ele. Portanto, não imagine que só pode encontrar Deus na meditação. Tanto a meditação quanto a atividade correta são essenciais,
Como ensina o Bhagavad Gita. Se pensar em Deus enquanto executa os seus deveres neste mundo, você estará mentalmente unido a Ele. Trabalhar para Deus, não para você.